Correção do simulado número 29 de reciclagem. Pergunta de número 1. Nas indicações luminosas do semáforo são usadas cores com os seguintes significados. Letra D de dado, que é a resposta certa. Amarelo, atenção, vermelho, pare, verde, siga. Pergunta de número 2. O veículo que transitar com carga excedente à sua dimensão sem a devida sinalização está sujeito... Letra A, que é a resposta certa. Multa e retenção do veículo para regularização. Pergunta de número 3. Marcas que delineiam a parte da pista destinada à circulação de veículos, separando-a do acostamento, chama-se linhas. Letra D de dado, que é a resposta certa. De bordo. Pergunta de número 4. A placa abaixo significa? Letra C de casa, que é a resposta certa. Pista sinuosa à direita. Pergunta de número 5. Dirigir veículo com carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo prevê qual medida administrativa? Letra B de bola, que é a resposta certa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Pergunta de número 6. Qual o significado da placa R10? Letra B de bola, que é a resposta certa. Proibido o trânsito de veículos automotores. Pergunta de número 7. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito um condutor ao cometer uma infração? Letra D de dado, que é a resposta certa. Apreensão do veículo e inutilização da carteira nacional de habilitação. Pergunta de número 8. Havendo sinalização regulamentadora definida em 30 km por hora numa estrada, a velocidade máxima será de... Letra A, que é a resposta certa, 30 km por hora. Pergunta de número 9. A placa abaixo significa? Letra D de dado, que é a resposta certa, ponto de parada. Pergunta de número 10. Durante as aulas de prática de direção veicular, além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá ser conduzido por mais quantos acompanhantes? Letra A, que é a resposta certa, apenas uma pessoa. Pergunta de número 11. Indique a placa de regulamentação que significa proibido o trânsito de ônibus. Letra C de casa, que é a resposta certa. Pergunta de número 12. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação por não atender os requisitos previstos na lei obriga o candidato a... Letra D de dado, que é a resposta certa, reiniciar todo o processo de habilitação. Pergunta de número 13. A colisão de difícil identificação da causa é conhecida como... Letra D de dado, que é a resposta certa, colisão misteriosa. Pergunta de número 14. A atitude do condutor voltada para a segurança no trânsito depende, letra D de dado, que é a resposta certa, da observação, previsão e decisão. Pergunta de número 15. O que deve ser feito quando o condutor do veículo que circula em sentido contrário acende o farol alto em uma rodovia à noite? Letra B de bola, que é a resposta certa, desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Pergunta de número 16. Devemos sempre lembrar, enquanto condutores de um veículo, que também somos pedestres e por isso devemos... Letra B de bola, que é a resposta certa, dar preferência aos pedestres que estão na faixa de pedestre e, sempre que necessário, facilitar a travessia com segurança. Pergunta de número 17. Marque a ação do pedestre que já iniciou uma travessia em local onde há sinalização semafórica de controle de passagem e ocorre a mudança de estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Pergunta de número... Letra D de dado, que é a resposta certa. Completar o percurso liberando a passagem dos veículos. Pergunta de número 18. Ter domínio sobre a correta utilização das luzes do veículo faz parte da direção defensiva. Assim, o condutor deve saber que o uso do farol alto à noite em uma rodovia, letra D de dado, que é a resposta certa, deve ser substituído pela luz baixa ao se aproximar de outro veículo em sentido contrário.
Pergunta de número 19. Quando a chuva prejudicar a visibilidade, o condutor deve, letra A, que é a resposta certa, reduzir a marcha, acender ao menos as luzes de posição do veículo e, se necessário, parar em local seguro. Pergunta de número 20. Quais opções abaixo indicam condições adversas do condutor de veículo? Letra B de bola, que é a resposta certa, dirigir com sono ou alcoolizado. Pergunta de número 21. Ao chamar o serviço de socorro no caso de um acidente de trânsito, que informações devem ser prestadas? Letra D de dado, que é a resposta certa. Todas as alternativas estão corretas. Pergunta de número 22. Uma pessoa é atropelada por um ciclista ao descer de um ônibus e queixa-se de muita dor. Nesse caso, a conduta de primeiros socorros é... Letra A, que é a resposta certa, chamar o resgate e não movimentar a vítima. Pergunta de número 23. Aponte a resposta errada sobre a sinalização dos locais de acidente. Letra D de dado, que é a resposta certa. A contagem de passos não será interrompida quando encontrada uma curva. Pergunta de número 24. Que procedimentos deve-se seguir ao prestar auxílio em um acidente de trânsito? Letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar a área, verificar as condições gerais da vítima e chamar o resgate. Pergunta de número 25. O trânsito em condições seguras é um direito de... Letra C de casa, de todos. Pergunta de número 26. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento. Pergunta de número 27. É um direito do cidadão? Letra A, que é a resposta certa. Exigir dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a implantação de equipamentos de segurança, bem como sinalização e fiscalização adequada. Pergunta de número 28. O condutor, para manter boas relações no trânsito, deve, letra A, que é a resposta certa, respeitar todos os usuários da via. Pergunta de número 29. É incorreto afirmar que se deve, letra C de casa, que é a resposta certa, dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido? Pergunta de número 30. O condutor contribui para a segurança no trânsito quando, letra A, que é a resposta certa, transita em velocidade compatível com a segurança e respeita as leis de trânsito? Obrigado e boa sorte na sua prova.